Oi, bem-vindos para as aulas virtuais da Escola As Três Estrelas. A Escola As Três Estrelas ensina hebraico, espanhol e inglês de forma virtual e presencial. E hoje vamos ver um tema bem interessante dentro do conflito israelense-palestino, que é o nascimento do sionismo. E primeiro temos que definir o que é o sionismo. O sionismo é um movimento político que quer fundar um Estado nacional para os judeus em Israel. Ou seja, é um movimento nacionalista que está focado para os judeus e quer que eles morem em Israel e tenham lá sua independência, um Estado cujo caráter é judaico ou com fala hebraica ou que cumpre com as tradições e os costumes do povo judeu, do povo israelita. E por que é tão importante ou tão diferente de outros países? É porque os judeus, até o final do século XIX, não moravam em Israel, a maioria deles. Sabemos que até agora tem comunidades judaicas importantes em muitos países do mundo, como Estados Unidos, França, até mesmo no Brasil. Porém, até o final do século XIX, quase não havia judeus em Israel que queriam fundar lá um Estado. Havia ao redor de 60 mil judeus, mas eles eram religiosos e ficavam lá por causa dos sítios sagrados que sabemos que onde na Bíblia tinha acontecido toda a história dos judeus. Por que é que os judeus, que a maioria deles moravam no centro e este da Europa, queriam voltar a Israel, que não tinha quase população judaica, que era uma terra bem hostil, com clima duro, com malária, etc, etc. É porque no final do século XIX era começado a ser claro que eles não poderiam continuar morando na Europa como iguais, ou seja, que a assimilação, que é fruto das ideias da Ilustração, da Revolução Francesa, dos direitos humanos, igualdade, fraternidade e liberdade, não eram mantidos, não era possível que sejam realmente praticados na Europa. E se costuma mostrar como uma figura emblemática a degradação pública de um coronel francês um capitão chamado Dreyfus, que foi acusado sem nenhuma evidência clara e foi degradado e condenado para exílio num lugar muito terrível, que é a Ilha do Demônio, que fica ao lado da Guiné Francesa. E quando as pessoas, digamos, o público que estava observando essa degradação pública dentro do exército francês, a pátria dos direitos humanos, assistia a essa degradação, gritava morte para os judeus e não morte para Dreyfus. Ou seja, ali ficou patente para um astuto observador que se considera ver como os padres
judeus modernos dos zionismos, que os judeus precisam de pátria, porque iam ser odiados na Europa e não vai ter solução para eles lá, senão num país independente que perteneceria para eles. Porque se todos os povos têm uma pátria, por que os judeus não? Que o século XIX foi o século no qual saem os sentimentos patrióticos de muitos povos que estavam subjugados dentro do Império Austro-Húngaro, dentro do Império Otomano, e também o novo patriotismo alemão, francês, inglês, de uma forma muito marcada. E também o patriota da este da Europa estava, digamos, saindo com muita mais força, e os judeus ficavam um pouco fora dessa área, porque não podiam realmente 100% identificar com o patriotismo russo ou francês ou alemão, apesar de que muitos deles estavam tentando. Outra causa que foi muito importante foi o mesmo colapso do mesmo fenômeno do antissemitismo, colapso da assimilação, que era muito patente na Rússia no final do século XIX e princípio do século XX, que empuxava as pessoas a fugirem da Rússia. A maioria foram para Estados Unidos, mas alguns saíram também para Israel, para a Palestina dessa época. Outro fenômeno que é muito, muito importante para falar é a tradição messiânica dentro da religião judaica. Agora, os judeus deixaram de ser religiosos. Por quê iam ter messianismo? É porque, apesar de deixarem de ser religiosos, e como o pensador Nietzsche fala, que o Deus morreu para eles, mas a forma de acreditar, a forma de agir, de pensar, ficou a mesma. E se achava que o zionismo, como todo o que é nacionalismo, todas as formas de nacionalismo, ia dar uma solução messiânica, uma solução realmente instantânea e completa, e vai mudar todo o povo judeu e vai viver feliz em Israel para sempre. E sabemos que realmente as coisas não acontecem dessa forma. Outro fator foi o aparecimento do socialismo. O socialismo, obviamente, não é um movimento de caráter nacionalista, porém tinha uma certa vertente, tanto na sua fala da realização da pessoa através do trabalho, como da realização da classe operária através do poder, de apoderar-se da meia da produção, dos meios de produção, que tinham que ser feitos no entorno onde o trabalhador estiver em casa. E para o socialista judeu, essa solução poderia ser num país de origem, que foi realmente a solução que a maioria dos socialistas judeus escolheram dentro do Partido Comunista ou do Partido Socialista Judeu chamado Bund, muito grande na Rússia
na Polônia, mas também dentro do zionismo socialista, que vamos ver que era uma vertente muito importante, uma força muito importante dentro do sionismo. Ou seja, o socialista judeu queria trabalhar com as suas próprias mãos e ser uma forma produtiva dentro da pátria dos judeus. Vamos ver o que fizeram os judeus no primeiro momento da sua imigração e volta para o país dos judeus, que era a Palestina, dominado até 1918 pelo Império Turco Otomano. Eles fundaram umas primeiras, digamos, colônias ou povoações agrícolas entre 1882 e 1892. Vemos que eram bastante modestas e, em realidade, foram financiadas ou subvencionadas pelo Barão Rothschild, ou seja, realmente ao princípio não tinha um bom rendimento econômico e precisavam ser financiados de fora. Só no princípio do século XX, com a introdução da fruta cítrica como laranjas, limão, etc., começou a ter lucro em Israel, mas até então era muito difícil. E vemos que seu caráter era bastante burguês, não eram ainda nada socialistas, e eram muito poucos até a Primeira Guerra Mundial, até 1914, podemos falar entre 10, 15 mil de sionistas que estavam morando nessas povoações. Mas, depois delas já ser fundadas, apareceu uma pessoa muito importante que começou realmente a estabelecer um zionismo geral que tinha muito mais ressonância para muito mais judeus. E essa pessoa que abriu seus olhos como jornalista no caso Dreyfus, nesse julgamento falso, é Theodor Herzl. E ele realmente fundou um movimento sionista. Ele escreveu um livro e fez um congresso, e foi visto como muitos judeus como quase um tipo de profeta que trazia essa mensagem de uma nova forma de redenção, de salvação para os judeus. E o que ele fez? Ele fez um congresso mundial onde reuniam todas as vertentes, todos os sionistas que havia até então. Ele fez um banco especial que financiava a compra de terras e tudo o que os judeus estavam fazendo em Palestina, fundando escolas, estabelecimentos agrícolas e comerciais, qualquer coisa precisava obviamente de um banco especial. E começou a encontrar com líderes das potências mundiais, tanto da Inglaterra, aqui o vemos encontrando com o Kaiser William, na mesma Israel. Ele tentou estabelecer contato com o sultão, o líder da Turquia, do Império Otomano daquele então, e ia movimentando e tentando chegar a conseguir alguma permissão para os judeus a estabelecer em Israel, chamada então Palestina. Ele não conseguiu essa permissão, esse apoio
de um país para a população judaica na Palestina. Quem conseguiu foi o seu sucessor, chamado Chaim Weizmann, que conseguiu a Declaração Balfour, que no final da Primeira Guerra Mundial deu permissão ou deu, digamos, apoio para os judeus para irem a Israel, para que iriam a Israel e fundariam lá sua, entre aspas, casa nacional. Que é uma casa nacional? Que queria dizer? Não era muito claro. Mas esse apoio, esse suporte, permitiu realmente o estabelecimento de muitos e muitos judeus e muitas cidades e povoações agrícolas e estabelecimentos educativos e muita subestrutura que depois se converteu no Estado de Israel. E como se pode ver essa vertente que fundou Herzl através do Weizmann hoje na política israelense, talvez caberia ver como o centro, vemos aqui à direita a caricatura do israelense comum. É muito difícil falar na política de hoje em Israel de um centro muito definido, mas talvez seria definido na figura do Benny Gantz, um co-primeiro-ministro a partir de 2020, junto com Bibi Netanyahu. Dificilmente mais é o que seria zionismo geral, distinguido de outras vertentes que vamos ver. Uma vertente muito importante desde os anos 20, anos 30 até 1977, o zionismo socialista. Começou chegando a Israel em 1904, 1905 e virou maioritário, como estamos vendo nos anos 20. É um movimento que começou com trabalhadores que trabalhavam na mesma agricultura, em condições muito difíceis. O mesmo senhor que vemos aqui, David Ben-Gurion, chegou a Israel em 1905, com 20 anos, e trabalhava nos estabelecimentos agricultores das antigas colônias, das antigas povoações agrícolas que vimos apresentadas nos slides anteriores. Ele trabalhava como um trabalhador, como um peão. Então, essas pessoas trabalhavam, digamos, manualmente, tanto na agricultura como em construções de caminhos, e fundavam o que se chamava o kibbutz, comunas de agricultores, e também, mais tarde, tinham suas próprias fábricas. Esse movimento digamos, de classe trabalhadora, obviamente, que como maioritária tinha várias vertentes, tinha o poder, digamos, nas instituições democráticas dos judeus zionistas, tanto da mesma Palestina, antes de ser fundado Israel, como do movimento zionista em geral. E foi quem declarou a independência de Israel, e até talvez os anos 70 tentou fundar um estado do bem-estar no tipo como Inglaterra ou Alemanha, com educação e saúde subvencionado pelo Estado, etc, etc. David Ben-Gurion foi o primeiro primeiro-ministro e o que mais impactou na política exterior do país, desenhou praticamente uma política militar bastante agressiva, apesar dele ser. Então vemos aqui algumas das obras
desse trabalhismo, desse movimento socialista que fundava colônias agricultoras, onde o trabalho era em comum, compartilhava a terra, que as pessoas também tinham sua cultura, vemos que foi trazida da Europa, essa dança chamada hora, tão típica. Vemos como foram as condições do trabalho físico duro. As mulheres trabalhavam junto com os homens, eles também tomaram conta da sua própria proteção. Vemos os primeiros grupos armados judeus, antes ainda da Primeira Guerra Mundial, chamado o Shomer, o vigiante, o guarda, que depois virou a Haganá, um defensor en el qual se basou o exército da defesa de Israel. E hoje é quase não existente a esquerda, talvez tenha 10% do voto da população. Vemos que as duas figuras que estão apresentando aqui já não estão vivas. O Shimon Peres, que foi presidente, foi primeiro-ministro, Yitzhak Rabin, que foi assassinado enquanto queria levar o país para acordos de paz. É porque hoje não existe quase socialismo em Israel, é um país bem capitalista, consumista, etc. E essa, digamos, vertente pacifista não sobreviveu a segunda intifada, esse confrontamento que começou no ano 2000, por conta da visita da Ariel Sharon na mesquita de Al-Aqsa, ou por conta do colapso dos acordos de paz. Mas de todas as formas começou no setembro do ano 2000 e desde então em Israel e em geral no Oriente Médio, a esquerda e o pacifismo está bastante fraco, mas foi muito forte e maioritário até 1977 e depois também nos anos 90 chegou a ganhar muita força, porém no momento está quase não existente. E que sim, que temos o sionismo nacionalista, sionismo, digamos, de direita, que vemos a figura do seu fundador, Vladimir Jabotinsky, um jornalista da Rússia, que viu o sionismo como luta, que queria botar, metaforicamente, uma muralha, um muro de ferro entre os judeus e os árabes, porque sabia que não ia ter bom recolhimento o sionismo entre os árabes, naturalmente se pode dizer, e que se deveria lutar para a sobrevivência dos judeus na Palestina e que todos os movimentos nacionais têm que lutar para a sua realização. Então, viu esse movimento como, digamos, um movimento que tem que conseguir o máximo possível de força. E força se fala muito da ação militar. Então vemos a esquerda embaixo, ao mesmo Jabotinsky fundando um regimento dentro do exército inglês na Primeira Guerra Mundial. Vemos os paramilitares da direita, do Etzel e do Lehi, que queriam, como vemos no mapa, apoderar-se não só de toda o que se diz Palestina, sino também do que se diz a Transjordânia, hoje o reino da Jordânia.
Eles queriam o máximo do poder e território para os judeus. Ainda querem. Vemos os dois representantes mais importantes na atualidade, no passado recente, Ariel Sharon, já morto, um general muito famoso e primeiro-ministro que trabalhou muito pela expansão de Israel, e o atual co-primeiro-ministro ou primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, cuja política é a expansão de Israel dentro dos chamados territórios ocupados, a banda ocidental do Rio Jordão, ou seja, conseguir o máximo do território para Israel, o máximo de poder, sem sempre tomar em conta os interesses dos palestinos. Outra vertente muito importante é o sionismo religioso. É verdade que a maioria dos religiosos não aceitavam o sionismo, pelo menos ao princípio, porque eles achavam que a salvação ou a redenção do judeu vai ser feita através do cumprimento dos nossos preceitos, dos nossos mitzvot, dos nossos leis religiosas. Porém, pouco a pouco, começaram a ver que se os judeus conseguem a terra de Israel para eles, talvez é um passo no caminho religioso, no mesmo caminho religioso, na qual se pode cumprir os mitzvot de uma forma mais propícia, mais óptima, e começavam a colaborar com essas pessoas, esses pioneiros que vieram a Israel, e pouco a pouco também estabelecer seus próprios instituições. Vemos aqui que tem instituições de ensino, até kibbutzim religiosos, onde moram pessoas que trabalham a terra, que têm a sua própria fábrica em comum e que cumprem todos os mitzvot. Essa é um pouco vertente hoje minoritária entre os sionistas religiosos. O que existe hoje, sobretudo, é a sua participação nas colônias na Cisjordânia, na banda ocidental do Rio Jordão, na sua contribuição para essa expansão de Israel, tanto nas colônias e nas todas as instituições que abogam pela força do Israel, como no mesmo exército. E alguns vertentes deles são realmente messiânicos e querem estabelecer o terceiro templo. Outras vertentes são menos messiânicos e são mais práticos, mas todos eles combinam o sionismo, estabelecimento do Estado de Israel, com a religião judaica. E eles são hostis para os árabes, porque tanto a razão política do nacionalismo, que vê o outro como como um oponente, como uma pessoa de fora, e então vê oposição nisso. Também, e quanto à religião, que vê as outras religiões como também rivais ou, digamos, entidades inimigas, então tem mais razões ainda para ser hostis aos palestinos, cuja religião é o Islã, o cristianismo, então são outros. Então, essas pessoas querem ser realizadas como judeus e como israelenses
na terra de Israel, que na Bíblia é definida como uma terra muito grande, chegando até o Rio Eufrates. E é um sonho muito grande.